Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estamos chegando perto do nosso finalzinho de semana, onde a gente vai poder descansar um pouquinho, aproveitar um pouquinho mais a nossa família, né? Deixar um pouquinho as atividades da escola de lado, não é verdade? Mas para isso a gente primeiro precisa fazer as nossas atividades de geografia de hoje, tá legal? Então vamos pegar a nossa apostila lá na página 18 para relembrar um pouquinho o conteúdo que a gente já trabalhou. Lá na página 18 está falando um pouquinho sobre 3 tipos de visões que nós temos, certo? A visão frontal, que é aquela onde a gente olha de frente para um objeto ou para uma paisagem, alguma coisa, não é? A visão oblíqua, que é quando nós temos a visão de um objeto ou de alguma paisagem de cima e de lado, né? Ou seja, quando a gente está numa posição inclinada, certo? Que a gente enxerga de cima e de lado. E depois nós temos a visão vertical. A visão vertical, ela é uma visão mais ampla. É como se a gente estivesse numa aeronave e enxergasse tudo de cima para baixo, né? Então a gente tem uma visão muito ampla de tudo. Isso a gente vê através da visão vertical, tá legal? Lá na página 20, que é onde a gente vai começar a trabalhar hoje, a gente vai fazendo a leitura, tá? A prof vai lendo e vai explicando e vocês vão acompanhando em casa, tá legal? Então vamos lá. Toda a turma ficou animada com as explicações da tia Alice. Então lá onde a tia Alice estava explicando sobre os tipos de visões, o passeio no parque que a turma do Felipinho fez, né? Então, lá no parque ela fez algumas explicações. Durante essa explicação, foram surgindo perguntas sobre vários assuntos envolvendo o passeio da turma do Felipinho. Uma pergunta em especial deixou a tia Alice muito surpresa com a curiosidade da turma. Todos queriam saber qual seria a resposta que ela daria. Tia Alice, em algumas fotos conseguimos observar tudo de cima e nossa visão se torna mais ampla. Logo conseguimos ver conjuntos de ruas que ficam próximas ao parque. Que nome se dá a esse conjunto? Tia Alice respondeu: Ótima observação, turma. Esse é o nosso próximo assunto. O nome desse conjunto de ruas que subdivide uma cidade é chamado de bairro. Muito bem. Então, qual que é o nosso próximo assunto? Bairro, certo? Todos vocês moram aqui na nossa cidade, moram em um bairro. Muitos moram no mesmo, né? Às vezes você tem aí um coleguinha que mora no mesmo bairro que você. Outros não, outros moram num bairro, no outro bairro, em bairros diferentes. Na nossa cidade, nós temos vários bairros. O que é um bairro? Quem sabe me explicar o que é um bairro? Bairro é uma designação dada a cada uma das partes que a cidade é dividida. Ela é uma área delimitada pela municipalidade para a setorização do seu território, né? Com fins administrativos e de planejamento local. Então, se você anda aqui na nossa cidade de Nova Mutum, vocês vão observar os bairros que existem na nossa cidade. Existem bairros que são mais novos, né? Que ainda estão se desenvolvendo, tem muitas casas sendo construídas. Já nós temos outros bairros que existem já há mais tempo, né? Que já é um bairro mais formado há mais tempo, com mais casas, mais gente morando, né? O que a gente percebe também que existem bairros residenciais, né? Num bairro residencial só existem moradias, casas, né? E também existem os bairros comerciais, onde pode ter prédios, lojas, comércios, apartamentos, certo? Mas pode ter tudo num bairro comercial, diferente de um bairro residencial,
Quem mora num bairro residencial vai observar que lá no seu bairro não tem nenhum comércio, não tem mercado, não tem farmácia, só tem casas, só moradias, certo? Observem isso, tá legal? Agora eu quero que vocês pensem um pouquinho. Aí no bairro onde vocês moram, fica a escola de vocês? A nossa escola é no mesmo bairro que você mora ou não? É em outro bairro, certo? Como que é? O meu bairro não é o mesmo bairro da escola. A prof mora longe da escola. Lá onde vocês moram, no seu bairro, você brinca com algum amigo lá no seu bairro? Aonde vocês costumam brincar? Na frente de casa? Tem uma praça lá no bairro onde você mora? Que vocês costumam se encontrar e brincar? De que vocês brincam nesse lugar onde vocês se encontram? Ai, prof, lá no bairro onde eu moro não tenho amigos que moram perto. Muitas vezes acontece, né? De no meu bairro, perto onde eu moro, não tem outros amigos. Acontece muitas vezes, não acontece? Mas você brinca onde lá no seu bairro? Na frente de casa? Você vai com o papai e com a mamãe em algum outro lugar para brincar? E outra coisa que eu quero que vocês observem. O seu bairro, ele sempre foi assim como ele é hoje? Ou vocês já perceberam alguma modificação nele? Hein? Vocês já perceberam, de repente, que quando vocês foram morar nesse bairro onde vocês moram hoje, tinha menos casas, hoje já tem mais, de repente tinha alguma construção que foi destruída e construído outra. Tem muito isso nos bairros, isso faz parte da transformação, né? Da transformação da sociedade, da transformação da cidade, né? Os bairros, eles não surgem como a gente conhece eles hoje. Ao longo do tempo, eles vão sendo transformados. E quem são os causadores dessas transformações? Somos nós, né? As pessoas são os moradores da cidade, os moradores do próprio bairro. Algumas ruas, algumas avenidas, elas vão sendo construídas, outras vão sendo pavimentadas, né? Aqui na nossa cidade hoje dificilmente a gente vê alguma rua que não tem asfalto. Todas são asfaltadas. Mas antigamente não era assim. Antigamente muitas ruas dos bairros eram de areia, de terra, né? Então isso é uma coisa que foi modificando com o tempo. As pessoas foram aprimorando, foram melhorando os bairros, né? Então as ruas foram sendo pavimentadas. Muitas casas são derrubadas, no lugar dessas casas são construídos prédios. Na nossa cidade a gente não vê, mas nas cidades maiores, quem vai para Cuiabá, por exemplo, vê viadutos sendo construídos. Então, tudo isso faz parte da transformação. Nessas novas construções surgem novas moradias, escolas, postos de saúde, praças. Tudo isso são feitos em áreas que são desocupadas, né? Ou às vezes é uma área que não tem nada construído, né? Às vezes tem mata e essa mata precisa ser derrubada para ser construído, então, ou uma escola, né? Ou um posto de saúde, que nem falou aqui no texto, um hospital, né? Às vezes até uma própria casa. E muitas vezes há uma preocupação muito grande das pessoas em plantar árvores nas ruas e praças. Se você andar pela nossa cidade, vocês vão observar o quanto ela é arborizada. A nossa cidade tem muitas árvores. Quando a gente anda, a gente observa árvores grandes, árvores crescendo, né? Então isso também é muito importante numa cidade, que as árvores sejam plantadas, porque para a gente construir uma cidade, a gente precisa primeiro derrubar, né? Aquele mato que tinha, aquela floresta que tinha, né? Se a gente vê quem costuma ir, por exemplo, nos lagos, né? Agora a gente quase não pode ir no lago por conta da pandemia, né? Então a gente tem que ficar mais na nossa casa. Mas quem vai passear nos lagos com uma família
percebe o quê? Percebe que lá houve uma modificação muito grande, mas também percebe que ele tem toda uma arborização que foi mantida. Isso é muito importante no desenvolvimento da nossa cidade, tá? E mesmo com todas essas mudanças que ocorrem nos bairros, que ocorrem na nossa cidade ao longo do tempo, existem algumas marcas que indicam como eram os bairros antigamente. Por exemplo, um prédio antigo que tenha lá no meu bairro, uma igreja, né? Uma casa que de repente foi, essa foi a primeira casa que foi construída aqui no nosso prédio, no nosso bairro, não é verdade? Por exemplo, quem sabe aqui em Mutum onde fica a escola de música da orquestra, lá no centro. Aquela casinha que tem lá onde funciona a escola de música de madeira, ela foi uma das primeiras casas que tiveram aqui em Nova Mutum. Ela está lá, ela está mantida lá, então ela faz parte da nossa história. Ela é uma marca, né, de referência da nossa cidade. Então ela foi mantida, ela foi preservada, né? Então ela mostra lá, indica uma época que foi diferente e que foi modificada. Agora, vocês vão responder as questões número 1, 2 e 3 da página 21, a questão número 4, lá da página 22, que é número 4, tem A e B, certo? Então, essas questões vocês vão responder. Lá na página 20, onde a prof perguntou para vocês, a sua escola fica no bairro em que você mora? Essas questões vocês não precisam responder, tá? É só para a gente conversar e trocar uma ideia, tá legal? Então, tá. Então, vocês agora podem responder as questões, certo? Lá da página 21 e 22. Lembrem sempre de resposta completa, né? Iniciar a frase com letra maiúscula, que isso é muito importante, né? Não esqueçam as pontuações, caprichar na letra sempre, tá legal? Vamos ler as questões para saber direitinho o que vocês vão ter que responder? Na número 1, está pedindo o seguinte: os bairros surgem como eles são atualmente? O que a gente conversou agora? Eles surgiram assim, desse jeito ou não? Então, justifique sua resposta. Que mudanças podem ocorrer em um bairro? Respondam lá. Escreva exemplos de construções que podem ser observadas em seu bairro e que indicam uma época em que o bairro era diferente. Então, às vezes, vocês vão conversar com o papai e com a mamãe, né? Que moram há mais tempo no bairro, ou às vezes um vizinho, alguém que tenha chegado antes de vocês, ali aonde vocês moram, né? Ou até alguma coisa que vocês mesmos tenham observado de mudança no bairro de vocês. Lá na questão número 4, nós temos duas imagens, certo? Onde a gente vai fazer uma comparação entre elas. Compare as fotos que retratam a Avenida Paulista em São Paulo em tempos diferentes e responda os itens A e B. Lá na questão A está dizendo assim: que mudanças podem ser observadas quando comparamos as duas fotos? Então, vocês vão comparar lá as duas fotos e vão ver que tem diferença sim, tá? E na sua opinião, por que essas mudanças da foto ocorreram? Por que será que houve essas mudanças? Tá legal? Então, eu quero que vocês pensem, respondam as questões com capricho, tá legal? Depois podem tirar fotinho lá da apostila e enviar para a prof. Tá legal? E depois disso, aproveitem o fim de semana, descansem bastante e Deus abençoe vocês. Beijo da prof.